É uma espécie de apresentação, mas também tem uma parte para a gente debater, interagir, fazer intercâmbio de ideias. Tá? Então, a ideia hoje é falar sobre inovação e modelo de negócios mais aplicado ao modelo de negócio pessoal. Tá? Ou seja, nós, como pessoas, e não como empresa. Tá? Aunque muitas vezes, quando você é a própria empresa, meio que é a mesma coisa, mas está bom, às vezes, também a gente se separar, vamos dizer, da nossa empresa e pensar em nós, como é o meu modelo de negócio pessoal. Então, a ideia é trazer uma visão diferente. Então, a gente preparou uma apresentação que foi interessante, porque eu vou trazer aqui várias coisas que a gente tentou juntar. E um desses, eu vou me apresentar mais na frente, contando um pouco da minha história, mas em si, a gente achou interessante botar uma linha base de conceitos, né? Porque a gente, às vezes, muito inovação, coisas, mas não sabemos bem. Inclusive, para mim, muitas vezes, também, continuar aprendendo aqui com vocês. Então, falar, né? O que é inovação, né? Que aplicação, né, de novas ideias que geram valor para empresas, para pessoas, para a sociedade. Mas uma forma mais simples de dizer simplesmente que inovação é a criação de algo novo ou uma melhoria de algo existente. Tá? Então, isso é importante. Então, aqui, o ponto-chave é que não sempre inovação é tecnologia. A gente sempre acha, né, que é tecnologia, produtos, mas não. A inovação implica trazer novidades, implica pessoas, outras coisas que agora também vamos trazer na seguinte slide. E uma coisa importante também, né, é diferenciar invenção de inovação. Né? Por exemplo, um exemplo aqui, a lâmpada. Bom, a lâmpada é uma invenção que em um momento surgiu. E se hoje em dia a gente fala de lâmpada LED mais eficiente, bom, isso sim é uma inovação, porque é uma melhoria de um produto original. Então, essas são coisas que é interessante. Se bem parece óbvio, mas é bom botar uma linha base de discurso para todos aqui. E outra parte importante é falar dos pilares que tem a inovação, né? Sempre esse é um conceito que vocês vão escutar sempre, muito recorrentemente, que é, inovação, os pilares são pessoas, processos, e em essa ordem, tá? Ou seja, pessoas é o motor da inovação. Somos nós aqui reunidos, pessoas com diversos perfis, ideias, cabeça diferente. Então, isso é uma coisa muito interessante que é uma parte onde as pessoas o recurso mais importante, vamos dizer, para gerar inovação. Então, a mentalidade, colaboração, diversidade. Depois vem os processos, que é como a inovação acontece. Então, aí, obviamente, as empresas, nós mesmos trabalhamos, né, em gerar metodologias, fluxos de trabalho, como gestionar isso, grupos de trabalho, para que a inovação aconteça. E depois, obviamente, no meio temos os produtos, que muitas vezes é uma forma ou um resultado tangível da inovação. Tá? E aí vem, novas soluções, serviços, melhorias a problemas reais. E depois recém veio a tecnologia. Olha só, a tecnologia está no quarto lugar nessa sequência de coisas. Tudo que tem que acontecer anteriormente, né? Para não chegar à tecnologia que muitas vezes é um habilitador da inovação. Então, aí vem ferramentas, automações, infraestrutura, um monte de coisas. E, por fim, temos sustentabilidade, que é pensar no futuro, em como fazemos coisas que respeitem o meio ambiente, a sociedade e que garante longevidade nas coisas que a gente cria, não? E não coisas que autodestruam para a humanidade. Então, isso simplesmente como uma linha base de conceitos. Obrigado, Lorena, que ela falou também de que a gente tinha que trazer esses conceitos. E depois, outra coisa importante, que vai ser um conceito que vamos trabalhar muito, vai ser os tipos de inovação. Tá? Tem vários tipos por aí, se vocês vão buscar na literatura, mas vamos pensar nos três principais, que é uma inovação incremental, que é quando a gente faz melhorias contínuas nos produtos, processos, e sempre o foco é a eficiência e a otimização. Tá? Então, aí, por exemplo, se a gente pensa num produto, é liberar atualizações, ou em um produto físico, uma embalagem, coisas do estilo. Assim. Então, é uma inovação incremental. Depois, no meio, temos uma inovação radical. É uma inovação profunda que, às vezes, é uma mudança significativa que, às vezes, inclusive, cria um novo mercado. Tá? Por exemplo, aqui temos o surgimento do smartphone. Tá? Completamente uma revolução. Depois, agora, estamos transicionando para carros elétricos. De novo, é um novo mercado que se cria através dessa inovação radical. Tá? E depois temos, finalmente, a disruptiva. O que significa disruptiva? Basicamente, a gente vai tomar coisas já existentes, produtos ou serviços que são complexos, caros, e vamos transformar isso em algo simples e acessível para as pessoas.
Então, o que temos aqui? Coisas como, bom, Netflix versus locadora de vídeos, ou Uber versus táxis tradicionais. Então, são simplesmente ideias. Aqui, basicamente, é a gente pegar o que existe, que é complexo, e fazer ele mais simples, mais acessível. Aqui é profundo, é uma coisa nova, muito importante, que vai gerar essa nova criação ou inovação. Bem, então, agora que temos a linha base, a ideia é... Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entendam o que eu faço, de onde eu venho. Bom, já contei, sou do Uruguai. Eu sou de formação engenheiro em computação da Universidade da República, no Uruguai. Então, me formei como engenheiro, trabalhei muitos anos como desenvolvedor e depois fui indo para outras empresas, mais como consultor, como analista funcional ou de negócio. Aí eu já fui mais na parte mais de soluções, de requisitos. Aqui nessa etapa eu trabalhei muito com o governo lá no Uruguai, fazendo soluções para cidadãos, então governo eletrônico, todas essas coisas, que é bem interessante. E depois, também tive minha etapa de empreendedor no Uruguai, trabalhei muito criando um produto na área de saúde para profissionais de odontologia. E os últimos 7 anos eu estive liderando uma empresa que se chama Lithium, que também é do Uruguai, que é uma empresa que trabalha em staffing, que é a parte, né, onde se contrata talentos, principalmente na área de tecnologia, e eles trabalham como um outsourcing, não? Uma terceirização para empresas no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu liderei aqui toda a transformação do modelo de negócio de uma empresa tradicional, vamos dizer, de desenvolvimento de software, para uma empresa de staffing. Então, aí também foi muito interessante essa parte de mercado internacional, abrir mercados e muitas coisas. E agora estou em um novo desafio profissional, como mentor, com uma coisa que chama Fábrica de Sonhos, que mais adiante eu conto para você o que é. Então, aqui estou agora em outra etapa da minha carreira profissional, onde minha ideia é poder ajudar profissionais desde outro lugar. Vamos ver mais depois sobre isso. Então, Obrigado. Me inspirei em várias coisas. Então, basicamente, vamos dizer, bom, comecei no mundo corporativo, a parte mais tradicional, vamos dizer, de carreira. Depois eu fui adicionando novos skills, né, na minha carreira, como a parte de coaching, business coaching e outras coisas. Sempre tive muito interesse em desenvolvimento pessoal. E, finalmente, aqui eu entrei numa área de transição, que estou atualmente, né? Eu ainda estou nessa área de transição, que se chama zona neutra, onde aí a pessoa se redefine e realmente inventa um novo negócio, tá? E aí o que eu estou começando a trabalhar nisso, que é a Fábrica de Sonhos. Então, vamos dizer, aqui eu fiz uma inovação incremental, fui botando novas habilidades, né, na minha carreira, e aqui, basicamente, minha ideia é fazer algo disruptivo. Então, aqui a ideia é poder ajudar as pessoas de uma forma diferente nos desafios que elas têm profissionais. Bem, então, outro conceito importante, que é onde vamos falar hoje muito, que é o modelo de negócio. Tá? Muitos de vocês já devem conhecer, a gente teve no ano passado uma palestra aqui que é o conceito de modelo de negócio, o Canva, Business Model Canvas. Eu não vou entrar tanto em detalhe do modelo tradicional, mas simplesmente é uma forma de a gente modelar um negócio, onde vamos ter os clientes, qual é a tua proposta de valor, como tu vai te relacionar com esses clientes, através de que canais, quais são os teus recursos principais na empresa, tá? O que você vai precisar para operar, quais são as atividades principais do teu negócio, o que você faz de importante e quais são tuas parcerias principais que vão te apoiar no teu negócio. E depois embaixo temos basicamente fontes e receita, como essa empresa ganha dinheiro, e estrutura de custos, quais são os principais gastos. Sim. Queria colaborar, Rodrigo, perguntando se alguém aqui nunca fez um DLC antes. Todos conhecem esse conceito? Alguém que não conhece esse conceito? Não? Tá. Eu acho que a gente vai explicando mais. Se bem, de novo, essa é uma forma de modelar qualquer negócio. Tu sempre vai poder encontrar como é que funciona um negócio através desse modelo. A gente já fez uma atividade no ano passado aqui para justamente contar e explicar isso, mas meu objetivo hoje é trazer uma nova versão disso que se chama o Business Model U, ou seja, teu modelo de negócio pessoal. Então, a ideia é passar do foco da empresa para o foco do indivíduo. Tá? Então, basicamente, a gente vai botar muito foco em quem é você, os seus recursos, competências e paixões. Tá? Basicamente, vai ser responder quem você ajuda e como. A quem você ajuda e como você ajuda. Tá?
Então, basicamente, o mesmo modelo se apresenta, mas com perguntas diferentes. Basicamente, aqui quem você ajuda, novamente, similar ao conceito de cliente, só que aqui os clientes, quando a gente é uma pessoa, vamos dizer, dentro de uma empresa, às vezes teu cliente, se você é suporte, por exemplo, tu vai ter um cliente interno, né? Então tu vai pensar de forma diferente. Tá? Eu vou explicar mais agora na frente, mas simplesmente as perguntas trocam quem você ajuda, como você interage com teus clientes, como eles te conhecem, tá? Através de que canais vão te conhecer. E aqui, esses aqui são muito importantes. Eu diria que o mais importante é quem é você. Quem é você? Quem é você com seus interesses, suas habilidades, seus recursos, tá? Então, é muito importante quando a gente faz esse exercício, porque tu vai começar a listar muita coisa da tua vida pessoal aqui. E também tu vai, obviamente, botar quais são as atividades mais importantes que você faz para poder ajudar, né, a essas pessoas. E aqui também é similar, quem te ajuda, parceiros, redes de apoio. Na parte como você ganha, além de ter a parte econômica, aqui a gente adiciona outras coisas, que é, por exemplo, o que você ganha? Realização pessoal, o que você ganha? Impacto. Tem outras coisas que se botam nesse modelo aqui, que não é simplesmente a parte econômica. E depois, na parte o que você dá, não é somente o dinheiro que você investe no teu negócio, sino que é tempo, energia, dinheiro, saúde. Tá? Então, obviamente, a gente tem que botar isso no balanço também no nosso modelo de negócio pessoal. Então, simplesmente, eu já mais ou menos fui por todos os temas. De novo, quero enfatizar aqui no quem é você, né? Quem é você? Aqui tu tem que botar interesses, paixões, o que te motiva, o que te gera satisfação genuína. Quais são essas habilidades, capacidades, talentos naturais que tu tem versus outros que você adquiriu através de capacitações e conhecimento. Mas aqui é bem interessante fazer esse reconhecimento de teus talentos naturais, porque isso é importante para o teu modelo de negócio pessoal. E sua personalidade. Quem é você enquanto a sua personalidade? Aqui é interessante se autoconhecer. Então aqui a ideia é usar ferramentas como Enneagrama, outras ferramentas que tem onde você entende a sua personalidade, então vai te permitir responder a pergunta, como você interage e enfrenta desafios? Verdade, meu tipo 9, aqui temos um tipo 7, que é o entusiasta, então é bem interessante. Se vocês não conhecem a ferramenta de Enneagrama, façam o teste, porque é muito interessante. Eu, depois que descobri o Enneagrama, muita coisa mudou para mim, porque quando tu te conhece, o teu código como se chama aqui? Código-fonte? Como é? Código-fonte, isso. Você vai saber como são as suas regras de como você vai reagir às coisas. Então, também aqui é muito importante no quem é você, seus contatos, quem você tem, quem que você conhece, a sua rede de contatos, ela entra aqui também. Então, imagine, tem muita coisa para botar nessa parte, né? E também outros conhecimentos. Na parte do que você faz seria, bom, as tarefas essenciais, críticas para o seu papel e para gerar impacto. E uma coisa importante, atividades que refletem seu estilo pessoal, que isso vai muito na parte da personalidade. Por exemplo, sua forma de negociar, essas coisas. Tá? Então, são muito atividades que você faz, que você vai botar aqui onde você é bom e que é realmente importante botar um olho neles. E, obviamente, contribuição de valor, como essas ações traduzem em resultados tangíveis. Tá? Eu não vou continuar em todo cada um, porque mais ou menos já fui contando quem você ajuda. Aqui, como eu falava hoje, né? Quem você ajuda, às vezes, se você trabalha numa organização, podem ser clientes internos, que é um chefe, colegas, equipes que dependem do seu trabalho, né? Por exemplo, sei lá, vocês, a gente seria um cliente para vocês, ou vocês têm uma equipe de suporte, vocês são os clientes da equipe de suporte aqui na CIF, então é bom. Clientes externos seriam usuários finais, né? Compradores ou parceiros de negócio, e sócios-chaves também, às vezes, entram como clientes também. Tá? Então, a parte de como te conhecem, bom, basicamente é como as pessoas te conhecem, né? Como você está em redes, como você participa de comunidades. Então, estar aqui é importante, né? Para esse quadrante do modelo de negócio pessoal. Redes profissionais, preferências, portfólio, seria a descoberta, né? Aqui a gente estaria dizendo que estamos em um ambiente de descoberta, tá? Compra íntegra, como se formaliza os acordos, né? Para contratar você, valor entregue, segmento, feedback, como é que você faz depois que uma pessoa interage com você ou transaciona com você.
E aqui os tipos de relacionamento, né? Basicamente, você dá um serviço pessoal direto ou é mais, é mais algo digital? Seria como qual é o tipo de interação que você vai ter com os seus clientes? Essa natureza da relação, ela é mais transacional ou é algo a longo prazo? Isso é interessante pensar nessa parte de como qual é o relacionamento. E basicamente, se você está focado em novos clientes ou em satisfazer os atuais. De novo, tem muitas coisas similares com o da empresa, mas é bom quando tu sai dessa função, vamos dizer, e tu pensa no teu. Porque aí também tu pode abrir... Reflexão interior, se me permite. É uma reflexão interior. Sim, a ideia é, tu vai fazer... Autoconhecimento? Autoconhecimento? Não, a ideia é, nesse modelo, tu vai falar qual é o teu modelo de negócio pessoal. Não é só de autorreflexão, é botar na mesa o que tu tem se você fosse uma companhia de uma pessoa, vamos dizer. Entendeu? Porque se tu é um cargo em uma empresa, tu vai ter, por um lado, o modelo de negócio da empresa, mas, por outro lado, o teu pessoal. Muitas coisas vão ser similares, mas outras vão ser diferentes. Entendeu? Bem, Rodrigo, sim. isso daí eu fico pensando como ajuda a pessoa a fazer network, né? Que quando você está sozinho ali para falar da sua empresa, do seu negócio, é um pouquinho mais difícil. E aí é muito fácil você perder o foco, né? E não ser assertivo na hora de fazer network, principalmente em eventos grandes, onde você tem muita coisa debatendo não, é competindo pela sua atenção, né? Sim. Sim, bom, aí justamente é interessante entender quais são essas atividades, né? Importantes. O que você vai priorizar se você é a empresa, né? Porque quando é empresa você vai ter outras pessoas te ajudando, mas quando você é tudo, aí é importante priorizar, né? Para a gente ser mais efetivo no que fazemos. Bem, então, somente aqui como eu falei, né? Os custos não são somente monetários, é tempo, energia, custos intangíveis como estresse, insatisfação, renúncias pessoais que vocês fazem. Isso é parte do custo também que você bota no seu modelo pessoal. E na parte que você ganha, não somente a parte monetária, sino que outras coisas, mas para mim o mais importante aqui, satisfação, reconhecimento e propósito. Que isso aí é muito importante no modelo de negócio pessoal, porque não somente estamos falando de dinheiro. Então aqui, gente, eu fiz um mix como é que funciona se a gente bota esses conceitos com a inovação e os tipos de inovação que a gente falou, tá? Então vamos dar um exemplo, tá? Vamos ter aqui os três tipos de inovação: incremental, radical e disruptiva, e vamos ver exemplos de como em diferentes áreas do Canvas, como as diferentes áreas do Canvas, que coisas você pode fazer aí, né? Diferentes tipos de inovações. Então, por exemplo, na parte de recursos e atividades, uma inovação incremental seria aperfeiçoar uma habilidade técnica existente. Ou seja, você vai incrementar habilidades, por exemplo, ou aperfeiçoar, né, as habilidades que você já tem. Então, aí seria uma inovação incremental. Como seria uma inovação radical? Bom, basicamente aprender algo novo. Né? Aqui o foco basicamente são novas fronteiras. Vai aprender algo novo que vai te dar como um superpoder, vamos dizer, né? No caso, por exemplo, da IA. Tá? Então, é uma inovação radical no teu modelo, tu aprender essas coisas, porque você vai ter superpoderes, entendeu? E na disruptiva, que basicamente muitas vezes ir para um novo modelo de negócio, seria, por exemplo, eu mudar de carreira. Como eu estou agora, por exemplo. Eu fiz uma inovação disruptiva no meu modelo de negócio pessoal, transicionando de engenheiro, ou mais na parte CEO, vamos dizer, para mentor. Entendeu? Então, aí é uma inovação disruptiva. Se a gente vê agora a parte de clientes, o valor que a gente entrega, quais seriam os exemplos? Uma incremental, melhorar a entrega de algo que a gente faz, ou seja, entregar mais valor para o cliente. Uma inovação radical, atender um novo segmento de mercado, tá? Com as mesmas coisas, pode ser, você pode atender um novo segmento de mercado. E uma disruptiva seria criar uma solução que resolve uma dor ignorada. Por exemplo, naqueles mesmos clientes que tu tem, tu vai resolver uma coisa diferente, ou seja, com as mesmas configurações de clientes e coisas, tu vai introduzir uma nova solução para uma dor. Então, aí seria uma inovação disruptiva. E, finalmente, na parte de canais e relação,
temos um exemplo incremental, seria, bom, otimizar o meu LinkedIn para networking, por exemplo. Seria uma inovação incremental, né? Depois, por exemplo, uma inovação radical seria basicamente eu lançar um canal no YouTube, um podcast próprio. Tá? Porque a gente vai fazer algo completamente diferente, onde as pessoas vão te começar a conhecer em outros lugares que nada a ver o que você frequentava antes. E uma disruptiva seria basicamente, bom, como é que tu vai entregar esse valor? Por exemplo, automatizar a entrega de valor via plataforma digital. Uma coisa que tu entregava antes, um relatório, uma coisa por e-mail, agora o cliente acessa ou alguma coisa diretamente numa plataforma. Então, pode ser um pouco confuso, mas é como a gente pode pensar nisso, de como eu posso fazer nas minhas diferentes áreas do meu negócio pessoal, eu posso fazer mudanças, entendeu? Então aqui a ideia é deixar uma reflexão para vocês começar a pensar, porque é o que vamos debater depois. Basicamente minha ideia é 3 perguntas. Uma é, qual bloco do seu modelo de negócio pessoal hoje mais precisa de uma inovação radical? Inovação radical seria basicamente isso, uma coisa que me permita explorar novas fronteiras. Tá? Então seria, onde você hoje acha que poderia fazer uma inovação radical no teu modelo de negócio? Pense quem você é, o que você faz, a quem você atende. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como uma inovação incremental nas suas atividades-chave, ou seja, o que você faz, poderia dobrar o seu valor percebido. Ou seja, que outras coisas você pode começar a fazer como parte das suas atividades que vai aumentar muito o valor que você vai gerar para seus clientes. E, finalmente, como nós aqui, como comunidade Nassif, podemos ser o seu sócio nessa transformação. Que coisas você gostaria de ter aqui para que a gente possa ser parceiros, né? Se colaborar e se acompanhar nesse caminho. Então, são 3 perguntas que eu já vou voltar com elas, mas, rapidamente, eu vou contar para vocês, basicamente, um pouco mais o que eu contava. Na Lithium, esse é meu modelo de negócio. Eu, basicamente, ajudava tanto a empresas como parceiros nos Estados Unidos, a eles conseguir talento da Latinoamérica de uma maneira fácil e rápida, e também eu ajudava aos profissionais a conseguirem essas oportunidades, ao crescimento profissional deles. Então, basicamente, esse era o modelo de negócio, onde, obviamente, o valor era esse, né? Como eu falava, conseguir talento de forma rápida e também para o profissional acessar a boas oportunidades ou começar a jogar em outro lugar, né? Uma carreira internacional. Sim, eu estava dirigindo essa empresa. Minha ideia aqui é eu dava valor dessa forma. E o que aconteceu? Aí, basicamente, na Lithium, eu ajudava os profissionais, vamos chamar, nessa primeira etapa das suas carreiras, né? Se bem eu já trabalhava muito com profissionais seniors, já, vamos dizer, 5 anos para cima de experiência, minha ideia do que eu estou fazendo agora é ajudar os profissionais na segunda etapa da carreira deles, vamos falar depois dos 40 anos, onde acontece que as pessoas entram numa crise também de identidade, agora eu quero sair um pouco do sistema tradicional, desligar o piloto automático e agora quero uma coisa diferente, com mais propósito, que me deixe mais feliz. Então isso aí é o que eu estou trabalhando agora, ajudar as pessoas que entram nessa segunda etapa, assim como eu, entramos nessa crise, que pode ser que aconteça ou pode ser que não, mas acontece muito, de a gente basicamente refletir sobre o que vamos fazer, porque está começando uma segunda etapa da tua vida. Vai continuar nesse mesmo modelo ou vai querer algo diferente para você? Então, basicamente, é trabalhar cenários de estagnação dessa carreira, também a sensação de que os profissionais depois dos 40 podem cair fora das empresas porque podem ser demitidos, e eles têm um plano B ou não têm um plano B depois. Então, todo esse tipo de coisas, e como eu falei, sair do piloto automático, e basicamente eles têm esse medo, né? Têm esse medo de inovar ou de perder essa estabilidade que já conquistaram. Então, basicamente, a ideia é trabalhar nessa parte dessa inovação pessoal. Por isso, um pouco está conectado com essas coisas que a gente falou. Então, a ideia é justamente redesenhar esse modelo pessoal, fazer essa análise de autoconhecimento e coisas, e como fazer uma transição de forma que seja ordenada. Tá? Bem, então, basicamente, esse é o meu modelo atual, onde minha ideia é trabalhar com executivos, profissionais que se consideram estagnados ou líderes em transição.
Então, basicamente, gente, minha ideia é voltar sobre esse tema. Como eu falei, eu fiz inovações no meu modelo de negócio pessoal. Desde crises profundas que geraram analisar e ver como eu posso pivotar para buscar algo melhor para mim, o que me deixe mais satisfeito e numa realização pessoal melhor, né? Então, a minha pergunta é, para vocês, isso aqui que eu falei inspirou alguma coisa em vocês? Vocês ficaram alguma coisa na sua mente que vocês acham que vocês poderiam inovar hoje, que vocês por aí acham que não querem se arriscar, mas qual seria hoje em dia um modelo de negócio que uma inovação radical, vamos dizer, mas pode ser qualquer outro tipo de inovação, tá? Pode ser incremental, radical ou disruptiva em alguma parte do modelo de negócio de vocês. Assim que um pouco a minha ideia é deixar essa pergunta e começar a interagir sobre esse tema.